Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vindo aqui na nossa página Ministério Sérgio Moura, queremos aqui compartilhar dentro de breves palavras um pequeno trecho da palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Quero ser rápido, breve e objetivo com relação à mensagem que a gente quer passar aqui nesse dia de hoje. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35, quando Jesus acalma a tempestade, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa do barco, ou na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tende fé? Então sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sejam bem-vindos a todos que já estão adentrando aqui na nossa página, para a glória do nome de Jesus. Queridos, essa passagem é extremamente conhecida da Igreja do Senhor, quando Jesus ele acalma aquela tempestade, onde Jesus leva os discípulos para viverem um momento de experiência no particular. Jesus convida os discípulos entram no barco e assim segue-se a trajetória a qual Jesus já havia dado a ordem de que eles iriam chegar do outro lado. Era uma passagem bíblica a qual nos mostra a convicção e a certeza de Jesus ao dizer que eles chegariam do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, louvado seja Deus. No meio do caminho você conhece a história, você já viu diversas ministrações acerca do vento que se levantou contra o barco, de maneira que as ondas se levantaram e a água ia enchendo o barco. Os discípulos, ora, pensaram que iriam naufragar, pensaram que iria afundar. Então assim começa-se a luta, o desespero, a agonia, a angústia para tentar tirar a água dentro do barco, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, entendendo que Pedro, João, André eram pescadores profissionais. Havia também outros discípulos que talvez no decorrer da sua vida não tinham o costume de estar entrando dentro do mar para fazer pescaria, ou tampouco também para estar fazendo aquela travessia de um lado para o outro. Haja vista que a cidade dos Gadara, ou dos Gadarenos, na verdade era uma cidade aonde predominava este homem com possesso de espíritos malignos, ao ponto de as pessoas o aprisionarem, o acorrentarem, ele quebrar as correntes. Então era um lugar em que poucos queriam estar, em que poucos queriam visitar, mas Jesus convidou os discípulos entram no barco. E quando se levanta, aleluia, como eu já falei anteriormente, cada um agora tenta, da sua forma, da sua inteligência, tentar tirar a água daquele barco. E eu fico tentando imaginar Pedro, com a sua sabedoria humana, com o seu conhecimento sobre barco, sobre pesca, sobre mar, tirando a água de uma maneira. André e João também assim se esforçando. Fico tentando aqui imaginar e tentando ver o cenário. Uma contenda dentro do barco, cada um querendo fazer da sua maneira. E Jesus estava na polpa do barco dormindo. Escute isso: Jesus, o homem, estava dormindo. O Cristo, poderoso Criador do céu e da terra, aleluia, estava trabalhando e dando ordem ao vento para se levantar. Então Jesus, assim, louvado seja Deus, nos faz a entender que enquanto houver divisão dentro do barco, enquanto houver contenda dentro do barco, Jesus
não acorda ou não desperta para operar o milagre, mas a partir do momento em que todos entram num bom senso e eles compreendem que não é da maneira que eles querem, que não é do jeito que eles querem, que não é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da maneira que cada um pensa. Agora eles se reúnem, e agora talvez o texto bíblico aqui não vai relatar, mas agora alguém tem que acordar o mestre, alguém agora tem que olhar para Jesus, alguém tem que despertar Jesus, e alguém talvez tem que dizer a Jesus que tentou da sua maneira, que tentou do seu jeito, mas nada conseguiu fazer, nada conseguiu resolver. E é isso que acontece sobre a nossa vida. Jesus muitas das vezes permite a gente fazer da nossa maneira, para que a gente entenda que é Ele que está no controle da nossa vida, para que a gente entenda que nós somos dependentes do Senhor a cada segundo, e que todas as nossas decisões devem ser baseadas e voltadas, aleluia, na palavra do Senhor Deus. Então Jesus permite os discípulos vivenciarem aquele momento, até eles compreenderem, louvado seja Deus, que quem, aleluia, tem autoridade, quem tem poder, aleluia, é Jesus. Então alguém tem que despertar. O texto bíblico não diz, mas alguém agora desperta o mestre. E desperta o mestre dizendo: mestre, não te dar que pereçamos, nós vamos morrer, nós já tentamos de tudo, nós já fizemos de tudo e nada conseguimos resolver o nosso problema. Talvez você já tentou de tudo, talvez você já procurou todas as maneiras de saída, mas não teve jeito, não teve solução. Mas louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de que Jesus, louvado seja Deus, ainda estava dentro do barco. Jesus permitiu a situação, aleluia, para trabalhar nos discípulos. Você está entendendo porque o vento está contrário? Você está entendendo porque o vento está trazendo as ondas contra o teu barco? Porque Jesus está te moldando, porque Jesus está trabalhando sobre a tua vida, porque Jesus está operando coisas extraordinárias para a glória do nome de Jesus. Mas entenda, quando despertar o mestre, Jesus acorda não para dialogar com os discípulos, Jesus acorda não para debater com os discípulos, mas Jesus acorda para acalmar a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos entraram no bom senso e entraram numa concordância, porque a Bíblia diz, aleluia, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então quando cada um quis fazer da sua maneira, Jesus continuou dormindo. Mas quando eles passaram a entender, paz do Senhor, missionária Cícera, Deus abençoe, bom dia. Quando os discípulos passaram a entender que não era da maneira deles, que não era do jeito que eles queriam, escute isso, porque Jesus permite a gente vivenciar ventos, vivenciar tempestades, para a gente entender que não é da maneira que a gente quer, que não é da maneira que nós, aleluia, queremos que aconteça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas sim, quando Jesus diz em Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso estava mostrando para os discípulos que era necessário eles confiarem, era necessário eles se entregarem de corpo e alma, a passar a entender que a partir daquele momento, cada passo, cada trajetória não estava mais conforme a vontade deles, mas sim na direção de Jesus. Se talvez você tentou em 2020 fazer de todas as maneiras possíveis, talvez em 2020 você tentou fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas escute isso, Jesus está permitindo, e eu permiti o vento em 2020, para que você entenda que em 2021 você tem que se lançar nos braços dele. Você tem que de fato olhar para o mestre e dizer: mestre, a minha vida está entregue em tuas mãos. E aí Jesus, sabiamente, ele não acorda para interrogar os discípulos sobre nada. Jesus não interroga, Jesus não fala nada acerca dos discípulos que disserem: mestre, não te dá que pereçamos, nós vamos morrer, nós vamos afundar. Jesus não se levanta para debater, Jesus se levanta para resolver o problema. Escute isso. Assim acontece na minha vida e na tua vida. Às vezes a gente pede algo a Deus, entrega nas mãos de Deus, e às vezes a gente quer resolver conforme a nossa maneira e a nossa vontade. Aí Jesus permite, Jesus vem, entra com providência, resolve a causa, resolve o problema, mas entenda que depois vem a repreensão do mestre, depois vem a repreensão de Jesus. Jesus opera sobre a nossa vida. Enquanto houve a divisão, enquanto houve a contenda, Jesus não operou nada.
Você está entendendo? Enquanto houver